Fora da Caixa. A análise dos fatos que marcam a atualidade. Sempre às terças-feiras com o analista José António dos Reis. Bom dia, José António dos Reis. Há alguns temas e assuntos alinhavados para esta conversa aqui no Fora da Caixa. A visita do presidente da Roménia, que terminou ontem à noite. De resto, o chefe de Estado romeno já regressou ao seu país. Temos também a greve dos professores que deverá arrancar amanhã, se não houver mais nenhuma ronda negocial. Hoje tivemos a notícia de reclassificação de 72 professores que já se licenciaram, portanto, e são agora reclassificados, e temos também as declarações bombásticas do administrador da RTC, que foi ouvido em sede da primeira comissão especializada do Parlamento para efeitos de recondução no cargo, e ainda neste alinhamento as Nações Unidas, que lá conseguiram aprovar uma resolução que pede uma pausa humanitária, portanto, nesse conflito entre Israel e o Hamas. Não sei por onde é que podemos começar, José António dos Reis, talvez pela greve dos professores, se não houver, digamos, um entendimento entre a classe docente, os sindicatos, os três sindicatos que representam os professores e o Ministério da Educação. Essa notícia hoje avançada, essa decisão do Governo de reclassificar 72 professores, acha que pode de algum modo retirar o foco ou pelo menos esvaziar essa intenção da greve? Bom, começo por bom dia já agora. Cumprimentar com um bom dia ao Carlos Santos, e também extensivo ao nosso assistente Máriozinho, e cumprimentar as pessoas que nos acompanham em casa ou em qualquer lugar onde estejam. E olha, é assim, eu não sei qual é a extensão dos trabalhadores que têm de ser reclassificados. Portanto, os 72 que foram reclassificados, não sei a que percentagem poderão corresponder. E não conheço também a reação dos sindicatos, daí creio que, e também não sei se essa reclassificação é uma medida unilateral do governo e não é um resultado. Acho que vem na linha acho que vem na linha das negociações, e há um calendário, um cronograma, digamos, para a questão das reclassificações. Mas os professores põem tónica na questão da tabela salarial, equiparação com o quadro privativo da função pública. Isto aqui é o pomo da discórdia. Eu creio que, enfim, essa questão requer, de facto, uma negociação séria, de parte a parte. Creio que é necessário, de facto, ter em conta o real impacto que a adoção da medida poderá ter nas finanças públicas, e se realmente o país está em condições de atender plenamente essas reivindicações, que até podem ser justas, mas é necessário também ter em conta a realidade do próprio país. Eu creio que, do meu ponto de vista, as negociações deveriam pautar por uma perspectiva não de curtíssimo prazo, mas talvez de médio e longo prazo, para que se atenda de forma progressiva
até se chegar, portanto, a uma situação de atendimento pleno daquilo que, eventualmente, para os trabalhadores é uma reivindicação justa e que o próprio Estado deve reconhecer, portanto, essas reivindicações como sendo, portanto, atendíveis, dada a sua justeza. Há dias, na última reunião uma última ronda negocial com o Ministro da Educação, Amadeu Cruz, disse aos jornalistas que essa percentagem que os sindicatos dos professores estão a exigir, em torno de 36,6%, que isso ultrapassa, digamos, a capacidade financeira e o orçamento, e deu alguns exemplos, tentando, digamos, fazer as pessoas entenderem o que estava em causa, que isso representaria praticamente os custos da construção do aeroporto e do Hospital Nacional, ou seja, para mostrar que isto é um exagero. Não, eu não direi que é exagero. Eu creio que não é possível, eventualmente, atender a essas reivindicações, enfim, de uma forma imediata, mas eu creio que as negociações deveriam pautar, né, por um deferimento no tempo em termos de atendimento, né, dessas reivindicações. Ou seja, deveria haver uma demonstração, enfim, da capacidade real do país em termos de atender a essas reivindicações no quadro das possibilidades, né, do próprio país. Também não creio que seja realista, sabendo que o país não está em condições de atender, e de pressionar para que atenda aquilo que não está em condições de atender. Então, quer dizer, há necessidade de uma negociação séria, realista, né, com todos os dados em cima da mesa, para que as partes possam entender e chegar a um compromisso que permita satisfazer, enfim, as reivindicações justas, né, dos professores, mas também sem pôr em causa os equilíbrios macroeconómicos que o país está a necessidade de ter para, enfim, poder também atender, enfim, as necessidades globais do próprio país e não apenas de uma classe profissional. Acha que o governo deveria seguir o mesmo caminho, a mesma estratégia que foi, digamos, seguida em relação aos médicos, aos profissionais da saúde, ou seja, assinar-se um memorando de entendimento em que o governo também se compromete em satisfazer algumas dessas reivindicações? No caso dos profissionais de saúde, o governo praticamente que assume resolver em meados do próximo ano todas as pendências. Provavelmente, em relação ao setor de saúde, seria mais fácil e provavelmente o impacto financeiro não seria em termos de grandeza igual a dos professores, que será eventualmente mais difícil. E creio que o memorando só poderá aparecer, no caso dos professores, quando houver uma base de entendimento a partir do qual se pode estabelecer um acordo que, do meu ponto de vista, só poderá ser perspectivado numa ótica de diferimento temporal, né, de aceitação da reivindicação dos professores. Em relação à visita do presidente da Roménia, portanto, nós até podíamos dizer que foi uma visita relâmpago, uma vez que a visita devia terminar hoje, portanto, hoje, em princípio, mais um dia de visita, mas já ontem o presidente romeno, digamos, concluiu essa visita e já está de volta ao seu país. Foram assinados alguns memorandos
entendimento, sempre também com essas declarações de que esta visita serve para alargar, aprofundar e elevar o patamar das relações bilaterais entre os dois países. Há algum elemento que gostaria de destacar dessa visita do presidente da Roménia a Cabo Verde? É sempre bom o país alargar, enfim, o seu relacionamento lá com outros países e sobretudo, países que talvez nos primórdios da independência tiveram um papel importante, não é? No apoio a Cabo Verde. E é o segundo alta individualidade a nível do Estado relativamente aos países de leste que visitam Cabo Verde. Antes tinha sido o primeiro-ministro da Hungria. Não sei se Cabo Verde está agora, portanto, a orientar... Estamos a fazer um alargamento ao leste. A sua política para o leste europeu. O certo é que chama-me a atenção é que Cabo Verde recebe mais visita de chefes de Estado ou de governo dos países europeus do que visitas dos chefes de Estado e do governo dos países vizinhos. Não é? Embora no plano de discurso nós estamos sempre a falar da nossa integração africana, inclusivamente no quadro de atração de investimento externo, sobretudo em termos de setores produtivos. Sempre apresentamos o mercado africano, mais concretamente de CEDEAO, vai lá como uma mais-valia para a atração de investimento em Cabo Verde, sobretudo para exportação para essa região. O certo é que, em termos de ação política, fazemos muito pouco. E se formos contar, nos últimos 20 anos, o número de chefes de governo e da presidência, né, que visitaram Cabo Verde, não chega, portanto, os dedos, né, de uma mão. E se a gente retirar... Portanto, essa aproximação, essa questão da integração é mais no plano discursivo, não é? Portanto, em termos práticos e sobretudo uma política de proximidade é praticamente zero. E eu creio que de duas uma, ou nós não acreditamos de facto na integração e muitas vezes andamos a vender ilusões aos investidores de que Cabo Verde integra um mercado de 200 milhões de consumidores, não é? E assumimos, por assim dizer, a realidade de que, de facto, a África não conta, portanto, que a nossa opção é sobretudo euro-americana, não é? Já agora dizendo isso com todas as letras, então que realmente se assuma isso e não se venda ilusões, não é? Sobretudo no plano de discurso de que nós integramos um mercado de 200 milhões, portanto venham investir, etc. e tal, e enfim, é pregar ilusões. Mesmo em relação à nossa proximidade com os países, os PALOP, não sei se o José António dos Reis partilha dessa percepção, dessa leitura em relação aos 50 anos de independência da Guiné-Bissau. Parece-me que houve pouco impacto do ponto de vista mediático desse acontecimento em Cabo Verde. O país se fez representar nessas cerimónias pelo primeiro-ministro.
Portugal pelo Primeiro-Ministro e pelo Presidente da República. Esperava mais, digamos, o impacto desse acontecimento em Cabo Verde, pelo menos nos meios de comunicação social? Eu creio que não era expectável, até porque em relação a essa comemoração do cinquentenário da independência da Guiné-Bissau, não foi uma comemoração pacífica até na Guiné, já que o Presidente da República da Guiné-Bissau quis que a comemoração se fizesse fora da data, não é? A que corresponde realmente a data. Devia ser no dia 24 de setembro, portanto, exatamente. E empurrou aquilo para o Dia das Forças Armadas. Exato. Aliás, o próprio Sissoko aparece vestido de militar. Pois o Presidente da República da Guiné-Bissau ainda não se convenceu que é um presidente civil e não militar, e quis, numa cerimónia tão importante, com a presença de vários chefes de Estado e de Governo, apresentar-se lá como militar e à frente. Mas não foi de facto uma comemoração pacífica, e creio que em termos de cobertura mediática aqui em Cabo Verde, como é da tradição, a nossa comunicação social também não se vira muito, né, para as questões do nosso continente, e é só ver os nossos noticiários e os nossos telejornais, né, para ver que nós, se reproduzimos alguma coisa que tenha a ver com a África, tem a ver com aquilo que a imprensa ocidental divulga e que nós aqui reproduzimos. Não temos uma presença, assim muito, não é, com essa. Digamos que não olhamos para essa realidade africana e a nossa sub-região com os nossos próprios olhos, é isso? Exato, e o risco é de reproduzir as ideologias, as percepções de uma imprensa, não é? Que tem uma determinada visão e tem uma determinada perspectiva, e que é aceitável do ponto de vista deles, mas do nosso ponto de vista devemos ter o nosso, né? E isso muitas vezes não é feito, portanto, essa filtragem, e muitas vezes reproduzimos aquilo que vem na imprensa internacional. Muito bem. José António dos Reis, o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou uma resolução que pede uma pausa humanitária. Como é que olha para isto? É um ganho? É um passo no sentido de as partes chegarem a um entendimento, e isso depois, digamos, toda aquela polémica gerada pela não aprovação precisamente de uma trégua humanitária em que Cabo Verde se absteve na Assembleia Geral das Nações Unidas. O que é que essa decisão, essa medida, esse passo pode significar nesse conflito na faixa de Gaza? A aprovação, portanto, desta resolução é importante, em primeiro lugar, porque dá sequência à aprovação da resolução da Assembleia Geral e sobretudo, o facto desta resolução ter sido viabilizada, né, pelos Estados Unidos. Isso é que é o ponto mais importante. Aliás, desde os primeiros dias, né, desse conflito, disse que quem poderia acabar com aquela situação daí, os Estados Unidos, uma vez que Israel não é capaz de contrariar aquilo que os Estados Unidos possam querer ou não querer aí na região. O facto de a resolução ter sido viabilizada, não é, pela votação, abstenção dos Estados Unidos, da Rússia e da Grã-Bretanha, parece-me a mim que são esses três, portanto 12 votos a favor e 3 abstenções, e abre-se de facto abre-se e abriu-se uma possibilidade, não é, portanto, de estabelecimento de pausa humanitária. Inclusivamente, Israel começou, portanto, a fazer essas pausas de 3 horas, depois passaram para 5 e estão a querer que sejam 7,
E agora há um processo de negociação no sentido de libertação de reféns e por troca, não é, com os prisioneiros palestinianos que se encontram nas prisões de Israel. Portanto, o anúncio de um eventual acordo está por horas, não é? Portanto, desde ontem está-se a falar muito nas conclusões dessas negociações. Espera-se que se chegue, portanto, a um entendimento rápido, porque não é aceitável em pleno século XXI que haja conflitos e guerras em que se tolera tranquilamente que mais de 5.000 crianças sejam mortas, não é? Por invocação de direito de defesa. Quer dizer, é algo de uma desproporcionalidade e de uma violência quase que, diremos, é uma autêntica barbaridade aquilo que está a acontecer na faixa de Gaza e perante a complacência da chamada comunidade internacional. Essa é que é a grande questão. E vamos assistir de forma triste aquilo que está a acontecer na faixa de Gaza, infelizmente. É um acontecimento que vamos continuar naturalmente a acompanhar a essa distância, mas um acontecimento que mobiliza a atenção planetária. Vamos aproveitar o José António dos Reis estes últimos minutos para olharmos também para um outro assunto que deu que falar, sobretudo no final da semana, na sexta-feira, enfim, na semana passada. Portanto, este assunto esteve muito digamos, na agenda mediática e que tem que ver com a audição dos membros do Conselho de Administração na IRTC. Há declarações do administrador Carlos Reis que não caíram, digamos, no agrado dos trabalhadores da empresa. José António dos Reis conhece a IRTC muito bem, até porque foi ministro e foi nessa altura que se criou a IRTC, com a junção da RNCV, TNCV e a criação da IRTC. Como é que analisa essas declarações? E pergunto-lhe já agora se depois dessas declarações esse administrador tem condições para continuar na empresa. Bom, eu acho que o que o administrador falou, portanto, sobre a empresa no quadro da audição parlamentar, do meu ponto de vista, vendo friamente aquilo que disse, e sobretudo a parte mais... Estamos a falar de uma audição com 1h40, sensivelmente. E creio que um dos aspectos fundamentais nas audições parlamentares é de as pessoas que vão ser sujeitas à audição falarem verdade. A grande questão, e Celema também levantada à volta da metáfora utilizada, não é, pelo administrador, de que a empresa é gorda e preguiçosa, não é? Suponho que é isso que mais chocou. Poderia... Não foi só isso. Há declarações em que é uma RTC para deitar abaixo e meter os trabalhadores no saco e depois ir retirando os que servem e os que não servem. Sobretudo essa parte que poderia ser simplesmente substituída, não é, por a empresa é sobredimensionada e tem fraca rentabilidade, não é? E pronto, acho que não chocava ninguém, não é? Mas estava a dizer a realidade empresarial. Agora, eu acho que o que ele disse deve ser debatido, deve ser discutido e não propriamente que seja levada a cabo uma campanha do tipo que eu pude presenciar, não é? Com
não sei se cartas ou abaixo-assinado, né, para a ARC, para Presidente da República. Isso é inaceitável, porque isso também é negação do direito. Então não aceita, não acredita que, de facto, estas declarações possam ser vistas como, digamos, uma falta de respeito, uma falta de consideração para com os trabalhadores, porque a ideia que ele passa é que as pessoas ganham muito bem e uma cambada de preguiçosos. Eu não interpretava isso nesse sentido. Eu creio que, aliás, em democracia não há questões que sejam interditas, né, para serem debatidas. A questão que devemos colocar é se ele disse verdade ou se o que ele disse é uma inverdade. Deve-se discutir, deve-se debater. E, sobretudo, no quadro da liberdade de expressão, porque em democracia todos devem ter a liberdade de exprimir o seu pensamento e inclusivamente, é um dos direitos fundamentais que, sobretudo em relação, portanto, aos jornalistas, né, é um dos direitos caros, né, portanto, do exercício da sua profissão. Portanto, a liberdade de expressão e de pensamento. O que deve ser contestado é a veracidade ou não veracidade daquilo que é dito, e não propriamente porque se falou. Eu penso que o debate deve ir nessa Nós estamos direção, a falar de alguém que vem agora para a RTC. Estamos a falar de administrador que já tem aqui alguns anos e que tinha esse dever também de tratar os colaboradores com urbanidade. Parece-me que não fez. Eu acho que ele também autocriticou-se, não é? Porque, de alguma forma, ele é da empresa. Portanto, ele não é uma entidade extra à empresa. E ele faz uma crítica, portanto, ao funcionamento da empresa e caracterizou. Talvez aqui põe-se o problema do politicamente, não é? Mas não respondeu a minha pergunta. O Conselho Independente vai reconduzi-la? Tem condições para... Eu creio que por essas afirmações, não tendo produzir inverdades, eu acho que não há razões para que ele... Eu penso que a questão aqui não é do Conselho... Não é Independente, sim. Conselho Independente. Não é do Conselho Independente. sobretudo, da comissão especializada, portanto, parlamentar, onde ele foi... onde ele, portanto, prestou as declarações. E quem vai, de facto, dizer se sim ou não é sobretudo ao órgão que o auditou. Muito bem. E não propriamente o Conselho, ou aliás, vamos aguardar pelos próximos capítulos desta novela, espoletada então por esta audição parlamentar. Ouvimos já os traços sonoros, o que quer dizer também que fica por aqui este Fora da Caixa, que regressa na próxima quinta-feira, agora com Madalena Neves, e na próxima semana, naturalmente, com José António